Programa livre para todas as idades. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, seu podcast de computação. Retrocomputaria porque há 26 episódios nós lembramos, velho é o seu PC. Não importa se ele é novo, não importa se ele é bonito, não importa se ele é feio, velho é o seu PC. Aqui só tratamos dos clássicos. E hoje, continuando as nossas séries de dossiês, vamos fazer um dossiê há muito tempo esperado, mas antes de entrarmos no assunto e apresentarmos o nosso convidado, vamos fazer a apresentação da mesa. Esse que vos fala, Ricardo Pinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso e Giovanni Nunes falando também, e João Cláudio Fidelis aqui falando olá a todos. E o nosso episódio hoje é um episódio dossiê, onde nós vamos falar sobre uma das arquiteturas mais emblemáticas de microcomputadores da história. Qual seria ele? Vamos falar de qual? Vamos falar do Apple II. E nós temos um convidado, gostaríamos que ele se apresentasse. Olá, eu sou o Ricardo Bansi, doravante chamado apenas de Bansi para evitar confusões. Cara, você vai falar. Tá, só uma coisa, eu diria que é uma das mais emblemáticas. Eu diria que é Vai começar. Vai começar provavelmente. Bom, o nosso convidado foi modesto, mas se você tiver curiosidade, procura pelo nome dele no Google. Ele faz um bocado de coisa nessa vida. Isso me faz lembrar uma frase que eu vi outro dia me falaram. Anos atrás, a pessoa dizia que estava te seguindo já há um ano, você ficaria muito preocupado. Hoje em dia, se o cara diz pra você que tá te seguindo, você fica muito feliz. O cara tá te seguindo no Twitter. Não sei, cara. Toda vez que fala, pô, você é o Ricardo Bansi, você é o Ricardo Bansi por mal. Cara, não foi por mal. Então, nossa conversa hoje é sobre Apple II, a maior das criações de Steve Wozniak, e nós vamos tratar, na medida do possível, do máximo que a gente puder falar em algumas horas, como se vocês não queiram matar a gente de tédio, tá? Então, vamos começar por onde? Vamos começar do início, né? Começar explicando que o Sander não está aqui entre nós no momento. O Sander, mais uma vez, não pôde estar entre nós. É até bom que ele não esteja presente, porque senão ele ia começar a fazer declarações de amor a Steve Jobs aqui, né? E não é o caso. Se falasse do Wozniak, tudo bem. Vai começar a falar e aí não vai dar muito certo. Então, um abraço pro Sander. Não vai falar da plataforma preferida dele, que é o Apple II. Não, a plataforma preferida dele é o TRS Color, Zé Mané. Ah, é verdade. Esqueceu que ele começou no Color? Assim que tava preferida. Não, é terceiro, segundo é MSX. Bom, eu não entendo o Sander. Cara, o Sander é sem noção. Bom, isso é a melhor definição que a gente pode ter. Mas vocês já devem ter percebido que o Sander tá participando agora nas sessões de notícias, sessões de e-mails, é meio que uma compensação nossa pra ele. Fizemos esse favor pra ele. Ele vai voltar, não fique com saudade que ele voltará. Mas qualquer problema, se tiverem, por favor, a culpa é dele, não é nossa. Isso faz parte do nosso termo de ajuste de conduta. Ou seja, o cara tá na geladeira. Vambora, vamos começar a falar logo. Vamos começar que vai estar feio. Delícia. Bom, já que a gente vai começar do começo, né? Eu vou ter que começar a falar do Apple I. Aliás, pra quem leu o Reptaria Plus, se você não lê, você tá errado. Você viu que agora por junho, eles leiloaram uma das 6 placas de Apple I que estão funcionando ainda. Ó, raridade. Super raridade. A Sotheby's estava trouxe essa informação agora, não saiu, mas a Sotheby's estava falando em $180 mil.
A gente comentou de um Apple I que foi encontrado e pegaram e levaram para uma universidade na Itália que o pessoal reformou a placa. Se uma outra placa dessa, se quiser, você pode também se contentar em ter uma réplica da placa-mãe do Apple I. Não tem problema nenhum, faz as mesmas coisas. A placa original é mais legal, né? Ó. E aí nós temos que começar a falar de Apple I, porque primeiro foi o primeiro computador feito pelo Steve Wozniak. Vai estar no nosso link quando vocês lerem a descrição do sistema que o Wozniak fez para a Byte, que a Byte publicou para comemorar os 35 anos do Apple II. Ele cita o Apple I como o primeiro single board computer orientado a vídeo que ele desenhou. Eu não sei se é só eu, mas eu não entendi nada. Como assim? Por quê? O que eu falei? Não, o Wozniak botou lá. Ah, sim, normal. Cara, altamente técnico de engenheiro para engenheiro. Cara, isso é o Wozniak em 77, escrevendo pra Byte, que era a revista do robista de computador. Lembre-se, cara. Ele estava conversando com os pais dele. Byte era mais pesado, era quase um microsistema próprio. Que aliás é o herói de um amigo nosso lá do sul, né? O Steve Ciassa é o herói do Marujo. Um abraço, Marujo, se você estiver ouvindo esse podcast, seu cabra, safado. Aliás, ele publica uma revista até hoje. Ele publica essa edição, você pode comprar as PDFs. Dizem que é bem legal. Nunca vi nenhuma ainda que, embora eu brinque que sabe estudar minha segunda linguagem de criança favorita, talvez seja meu segundo favorito. Assim, lembre-se, tipo, o Wozniak, ele evoluiu muito na sua forma de escrita, de ser mais descritivo, desde esse texto de 77 até a autobiografia dele. Claro, nada que um ghostwriter não faça boa parte do trabalho. Ele teve uma assistente na biografia dele, lembre-se disso, que ajudou a organizar as ideias e a redação. Mas assim, o Apple I ele foi desenvolvido, como ele mesmo conta na biografia dele, em cima de um projeto de emulador de terminal, que ele acabou colocando um pouco mais de inteligência com o processador, e no mesmo tempo que ele desenvolveu o Apple I, ele começou a fazer um outro computador, baseado no conhecimento que ele desenvolveu com o Apple I, baseado no conhecimento que ele desenvolveu com aquela história que ele conta no livro de desmontar o aparelho de cassete para ver como funcionava, e que veio a se tornar o Apple II. Ele não acabou o Apple I e fez o Apple II, ele começou a fazer os dois quase em paralelo. Não, bem isso. Você tem que ter eles pararam de vender logo antes de vender o Apple II. Isso provavelmente 6 meses só como o dólar de 128. Não, eles devem ter levado mais que 6 meses, porque você tem o que você fez antes. Você não conta. Você contabiliza. Vale a grande lembrança que, apesar de serem do mesmo criador, terem filha do mesmo pai, tanto o Apple I quanto o Apple II são computadores diferentes, são máquinas distintas. O Apple II, apesar de que o nome deixa de aparecer, não é uma evolução natural do Apple I, é um outro computador. Mas só tem em comum 6502 ali dentro. E o projetista. E aí, quem fala da arquitetura do Apple II original agora? Bom, já que a gente puxou isso, fala um pouco de arquitetura, né? Já comentamos que o chip é o famoso MOS 6502, vocês vão lembrar do nosso dossiê lá atrás, episódio número 20, e que o Voz, mais uma vez, ele usou o 6502, que era um chip barato, era o que estava à mão, né? E era um chip simples. Uma coisa interessante, o Voz, ele sempre se pautou pela seguinte filosofia: resolver o seu problema da maneira mais elegante e usando o menor número de componentes possível. Então, todo projeto que ele fazia, ele desenvolvia, montava, tinha prévia, depois ele ia vendo como ele podia modificar de forma que ele ficasse menor, mais customizado, mais simples, menos componentes. Era o prazer dele. Primeiro faça, depois faça direito e rápido. Então, ele escolheu o 6502 principalmente por uma questão de custo. E depois as adaptações e alterações no projeto, coisas assim, ele foi fazendo para atingir isso, que é uma filosofia do Wozniak. Ele preza por isso até hoje. Isso é muito fácil de fazer qualquer outra coisa. Naquela época, você tinha, por exemplo, o 8080. O 8080 precisava de 3 ou 4 chips periféricos só para que ele conseguisse funcionar essa memória. Você tinha gerador de clock, você tinha um monte de lógica de apoio para conseguir fazer ele funcionar. Com o 6502 é muito simples. Você primeiro memória direto do barramento, não tem essa, não tem barramento de entrada e saída, você faz tudo aí uma memória. É uma coisa super ortogonal. Assim, além disso, o Apple II, ele vinha a princípio com 4K. Se você for olhar no PDF da descrição do Wozniak, eles escanearam as páginas de 2 MB. E saiu originalmente com 4K de memória. Você podia expandir até 48K. Você comprava os chips de memória. O vídeo era mapeado em memória. Em texto 40 por 24. Em gráficos 280 por 92 em alta resolução ou 40 por 48. Cá entre nós, uma resolução
excelente para o 1977. Sim, assim, o modo subgráfico dele com direito a 16 cores, bastante colorido por sinal, e o modo de alta resolução colorido com 6 cores. Era o modo, se eu me lembro bem, o tempo que eu mexi um pouquinho com o Basic da Apple II, o modo HGR, não é? É o HGR e o HGR2. E tem um detalhe que eu acho interessantíssimo, porque se tornou o padrão da indústria, que é a expansão por slots. Sim, o Apple II foi talvez o primeiro computador facilmente encontrável no mercado e a um preço acessível. Computador pronto, né? Já com teclado, já pronto. Acessível apenas. Quando ele saiu 4K a $1.298, todo montado, com teclado e case, que tinha a possibilidade de expansão de memória por slot. Você plugava o slot com a expansão que você quisesse e o sistema reconhecia aquele enhancement e disponibilizava aquilo para você. Quando eu mexi com o Apple II, a minha história com o Apple II é muito curtinha. Eu fiz um curso de Basic, COBOL e gráfico do Apple II num cursinho nos anos 80. Uma coisa que eu confesso que eu tinha um pouco de inveja do Apple II era abrir ele, tinha 8 slots. Aí eu olhava no MSX e putz, pra ter 8 slots tem que botar 2 expansões de slot. Chato. Depois entender a arquitetura, ver as diferenças, tudo assim. Mas eu achava isso muito interessante, questão de expansibilidade da máquina. E também de botar dentro. Isso era de certa forma, uma vantagem para pessoas mais fuçadoras. Isso, inclusive, foi chave do desenho do gabinete do Apple II, né? Aquela caixa com a tampa para você poder abrir facilmente o equipamento para colocar e retirar o que você precisasse. Isso foi tão genial, mas tão genial como a tal de IBM copiou, né? Sim, inclusive, tem uma outra coisa que foi copiada até quase no final do século XX, comecinho do século XXI, que as pessoas esquecem disso, que é a cor de computador, que foi a contribuição do Steve Jobs. Ele queria que o computador tivesse a cor do eletrodoméstico, né? Para dar a sensação de familiaridade. E ele escolheu esse cinza embegeado aí, que é a famosa cor de computador, né? Que a gente conviveu acho que até 2003, 2004. Conviveu não, os meus 2 PCs velhos de guerra que estão aqui na mesa são dessa cor. Você ainda convive com eles. A máquina da Cláudia também, da mesma cor. Eu não quis trocar o de onde. Tudo bem, meu gabinete está comigo desde 2001, esse mesmo gabinete aqui. Então, tá explicado. Não, ele sem querer, e com essa decisão, ele criou o mercado futuro pro Retrobrite. Sim, também. Se fossem pretos desde o começo, eles não amarelariam. Porra, não fala que a frente do meu gabinete PC tá amareladinho, tá merecendo um Retrobrite. Mas como esse gabinete é vagabundo, se fosse o micro clássico, usaria Retrobrite, mas não vai ficar amarelado até ficar preto. A moldura do monitor do meu escritório, ele precisa de você coragem de desmontar. A parte mais chata é o desmonte, né? Nossa, isso nem fala. Um outro detalhe muito importante é que em diversos momentos da ação, você nota claramente que uma preocupação do Wozniak era fazer um computador que não saísse tão caro. Por exemplo, o computador de disco, o disco 2, a própria questão do cor do Apple II, que jogava com sinal de TSC, o som, sim, do Apple II original. Aliás, o som do Apple II original é outra coisa que o PC copiou. O famoso PC Sticker. Isso é verdade. É um princípio igual ao do Apple. A gosto dos slots, o PC copiou, na verdade, o modelo errado. Todos os slots do PC são completamente idênticos. É um Benjamin. Um Benjamin de 4. E aí você tem aquela coisa de, você tem que configurar com os switches da placa, com switches ou jumpers, para você, não conflitar, você esquentava o modem, você devia parar de funcionar. E tinha umas coisas assim no PC, que eram problemas que tinha no SC, que era o barramento POP antes do PC. E no caso do Apple, cada slot já era decodificado, você sabia que slot, você esquentava uma placa, você sabia que slot você tem. Cada slot tinha um espacinho para memória ROM, então você podia dar ROM no slot, que é o que o Apple fazia no notebook. Ele ia percorrendo do 7 até o 1 e ele via, aqui tem roda. Então, se tem um slot de 7, tinha o relógio, como eu botava o teu controlador de disco no 6, eu chegava e botava rodar pela ROM, aí botava a máquina com suporte disso. E isso era bem interessante. E é uma solução que o PC só veio a começar a resolver quando começou a usar barramento PCI em meados dos anos 90, né? Isso se popularizou no século XXI. Não. Tanto sofrimento de desconvidar se tivesse popularizado do inclusive o próprio sistema de slots do MSX é um pouco parecido com o do Apple. A diferença é que são 2 slots expansíveis. Você também pode ter até 16 slots. Não tem que ter 2, né? Cada 4 slots tem 16 slots. Você pode ter 16 slots. O princípio é o mesmo. Na hora do boot, ele vai procurando os slots que tem ROM. É um princípio que seria muito mais inteligente, né? Muito
mais simples. Eu sempre lembro um amigo nosso que mora em São Paulo também, o Daniel Caetano, um abraço, Daniel, se estiver ouvindo, sempre eu lembro de uma frase dele dizendo que o PC como arquitetura é uma arquitetura velha, ultrapassada. Vários micros de 8 bits, ele citou o MSX, citou o Apple II, falou, tem uma arquitetura muito mais inteligente que a do PC. Mas é uma coisa natural, porque o Game PC foi lançado em 1981, então é contemporâneo uma série de micros de 8 bits de primeira geração. Sim, mas o Apple faz antigo e faz a coisa certa. A IBM não tinha um voz, né? Como a IBM não tinha um voz, né? Tinha dois Windows, mas não tinha um voz. Mas já matou tudo. Você comparar com a arquitetura do MSX, ou do Amiga, ou até mesmo, literalmente, aquela coisa, teste, caiu e encaixou. Que a arquitetura do Atari ST, caiu e encaixou. Cara, mas não é isso? Meu pesava de pra ontem, gente? Foi juntando o que ele tinha na mão. Por um momento pensei que você ia falar que a arquitetura caiu e encaixou a arquitetura do Spectrum, mas a gente ia despertar a ira do Vitor Truco e de muita gente. Não, melhor não. Até porque eu acho que o não ia fazer cair e encaixou. Ele sabia o que ele estava fazendo. Não, ele tinha um objetivo na vida que era ter um preço barato. Virou, conseguiu. Mas enfim, então voltando à arquitetura do Apple II, assim, então essas pequenas coisinhas, por exemplo, o famoso Disk 2, né, o leitor de drive do Apple II. Ele dedica uma página ou duas no livro a explicar a Disk 2, e eu confesso, comentei na prévia antes, que eu não sei se eu tava com sono, não sei, foi que eu eu li assim, eu não entendi direito. Será que tem alguma coisa pra fazer de ter feito de outra forma? Eu achei a explicação dele tentando não ser técnica, eu achei uma explicação muito complicada de entender, mas pode ter sido realmente efeito do cansaço, quando eu peguei pra ler esse trecho do livro. O resumo da história é que ele arrancou a parte no 502 que precisaria para interagir com a interface do Sugar, arrancou aquilo tudo e fez o 6502 não interagir direto com a cabeça do drive. Só isso. É um lado mais que eles monotarefa faz todo sentido. Né? Sim. E uma outra questão, economizava chip e, portanto, custo. Sempre lembrando, em 1977, uma empresa pequena estava ali mal saindo da garagem, né, precisava vender o computador no mercado que estava em ebulição, e que fazia uma diferença muito grande você, de repente, gastar mais $100 para tentar fazer a coisa aberta e certa, e você não está vivo em 78. Pois é. Fora que, César, drive era uma coisa de luxo naquela época. A maioria do pessoal tava no fita cassete. O próprio Apple II saiu com porta de cassete, né? De cara, né? Exatamente. Sim, também. E o Apple I era opcional. Você podia comprar uma placa de cassete pra carregar e gravar programa. No fundo, a placa de cassete era a segunda série de áudio, né? É exatamente o mesmo hardware exatamente. Foi uma pergunta que eu vou fazer ao banco. Como é que era a interação do Apple com o cassete? Era bem simples, assim. Eu nunca usei um Apple II, O primeiro Apple foi um da CCE, que era 2 plus modificado com suporte a caixa baixa. 2 plus original não tinha suporte a caixa baixa. E muito tempo eu usei ele como gravador cassete, naquele National prateado. E assim, eu só tenho coisas boas para falar da interface de fita dele. Eu tive antes disso, dos anos, e depois, numa época depois, eu tinha o PSX que eu liguei da TNS para lidar com o texto, um hotfit. E assim, cara, eu vou te falar, a interface de cassete da Apple II era imbatível em termos de confiabilidade. Era realmente impressionante o leite de pedra que os caras conseguiram estar ali. O suporte dele era super mínimo, você podia gravar o programa em memória, ler o programa da fita da posição que estava, e você podia, se você entrasse no monitor, que era o prompt de baixo nível, você tinha desassembly, você podia fazer dumps e leituras de regiões memória. Então eu usava bastante isso para copiar para fita jogos em disco. Eu tenho que confessar um pequeno pulinho, e graças ao céu já inspirou há muitos anos que eu ia com o meu gravador cassete para uma loja que vendia computadores, se não me engano no shopping de Ibirapuera, e eu ia lá e eu ensinei o vendedor depois você carrega um disco, ele guarda em 2 meses de memória onde o programa foi carregado e qual o tamanho dele. E aí eu ia lá com o meu gravador cassete, dava no computador de mostruário da loja, ia lá, lia o programa e fazia um dump para fita. E você podia fazer a mesma coisa. Verdade, no Basic você tinha também o suporte para fazer um dump de blocos de memória. Não era só programa que você podia fazer. Você tinha o payload e B6. E o BRAM que era para você rodar o programa que você gravou no disco. Isso é uma coisa que eu achava muito interessante do Apple, ter o montador assim embutido dentro dele, né? Tinha só um desassembler. O assembler tinha o Apple II. O TK2000 tinha um assembler do Apple II. Eu acho que em algum lugar do TK2000 deve ter a ROM, o processador virtual do Wozniak, o Sweet 16, que era uma máquina virtual de 16 bits, que você podia escrever código para ela, mandar ele rodar, e ele rodava o código como se fosse um processador de 16 bits. Se eu não me engano, parte do assembler
assembler da Apple, o assembler profissional, né, o mini assembler da Apple 2, vinha com isso. Agora eu tô puxando um monte de coisa pra memória. Se você tinha um Apple II com antecipação para 64K, você podia carregar a ROM do Apple II original no cartão de memória. E aí você podia pular pro IntelliJ e usar o Apple II Plus como se fosse um Apple II bolinho. Aqui saiu, inclusive, acho que é a Brainboard, um desenvolvedor que Apple II está montando essas plaquinhas. É uma plaquinha que você consegue fazer chaveamento de banco de ROM do seu Apple II e rodar outras coisas. Isso, legal. Me tira uma dúvida, qual seria o interesse de um cara ter um Apple II Plus e rodar alguma coisa de Apple II padrão? O IntelliJ é um pouquinho mais rápido que o Microsoft. Ele lidava com os estruturantes, com isso deixava ele mais rápido. Você podia, de repente, programar ele usando o Swift System, em vez do assembly do MS2. O código é mais compacto por causa disso. Toda a matemática de um plano de 16 bits, o MS2 não sabe fazer. Eu lembro disso, eu lembro da história, inclusive nas brigas Apple II versus MSX, a questão de velocidade, o cara falando disso, que o Apple, se não me engano, o Apple II MS2 eu sabia lidar com coisas em binário, e o Z80 já lidava com BCD, uma coisa assim. Eu vou... Talvez tem um modo BCD, mas ele vem quebrado de fábrica. Certo carry, como dizia. Seria genial se tivesse tido esse modo BCD, mas isso fugiu. Aliás, falando de arquitetura, qual a diferença do Apple II para o Apple II Plus, César? O Apple II Plus, que é de 79, eles primeiro já vinham com pelo menos 16K. Só lembrando que no final dos anos 70 começa com o primeiro preço na memória RAM. Então já podia partir com 16K. Logo depois a Apple começou a vender só o modelo de 48, que esse aí é mais barato. Até porque também a maioria dos fabricantes já para essa época começaram a vender máquinas com mais de 16K. Então começou a briga de preço. O Apple II Plus já tinha o Apple Soft Basic, além do IntelliJ. Para quem não sabe, o Apple Soft Basic é o Microsoft Basic de 6502, devidamente travestido para rodar no Apple. Quem acompanha o Retrocomputaria Plus, saiu um post do cara do Apple History, do pessoal que trabalhou na Apple nessa época e que emprestaram um ensaio para que os programadores da Apple terminassem a conversão do Basic da Microsoft para rodar no Apple II a tempo hábil das vendas. Uma história super legal, que inclusive ajuda você a entender que é bom ter backup de vez em quando. Porque a fita que o garoto estava gravando deu pau. Ele perdeu o trabalho. O ensaio de recuperação de desastre é tudo. Nossa, tudo e mais um pouco, né? Além disso, você podia colocar uma language card no slot 0 e você chegava a 64K de RAM, que era o básico, que era o máximo que o 6502 enxerga. E o language card fazia backlit. E aí você podia rodar coisas como Logo, Apple Pascal, Fortran 77, o UCF P-System, o CSD Pascal também. Isso. E outras coisas que precisavam de mais memória do padrão. Também sobre o Apple II Plus. O 2 Plus, temos o lançamento do Apple II Euro Plus, que foi vendido na Europa, na Austrália e no resto do mundo, que é 50 Hz. A cena de Apple II era muito forte na França, né? Sim, e o J Plus foi o Apple II vendido no Japão, que tinha no gerador de caracteres da ROM dele e os caracteres hiragana, inclusive com direito a caracteres desenhados na tela, no teclado. O teclado era bem legal. Esse Apple II J deve ser bem raro. Esse sim, teve no Japão até relativamente simples de implementar. Eu acho que foi mais complicado de ser feito foi o Euro Plus, porque todo o Apple II foi feito para rodar, fazer cores 60 e NTSC. Deve ter sido um troço bem complicado de ser adaptado. Não, o Apple II tem um problema que depois o Amiga veio para esse mesmo problema, por uma dependência muito grande das frequências de vídeo. Tem que construir em cima da baseline. O Commodore 64 também foi outro que tinha essa influência em cima das cores e dos padrões. Mas o 64, assim, eles mudavam só o bit para uma versão de 50 Hz e ia. O Apple não. As cores do Apple II eram, na realidade, uma gambiarra em cima de defeito que o OS sabia que acontecia em NTSC. Fala o artefato, não me engano? Um troço assim. Lembre-se, João, do significado verdadeiro da sigla NTSC. Never twice the same color. Na verdade, se o antena tivesse virado o lado errado, você pegar o sinal fora de fase e as coisas gravam. E assim, e mais sobre o Apple II Plus, até uma grande curiosidade, que o Apple II Plus foi o computador realmente mais clonado da Apple. Não tanto nos Estados Unidos, os advogados lá conseguiram segurar um pouco, mas no resto do mundo. No Brasil, então, né? Até a CCE fez. Pois é, cara, até a CCE. Até a CCE fez. Pô, cara, eles faziam bons computadores, né? Eram bons. Eu usava até hoje. Duvido que algum instrumento de áudio ou vídeo deles faça isso. Sim, até porque o projeto não era deles. Mas eu vou ser certo, naquela época era assim, tipo, ela comprava, estava disponível no mercado e a
a marca dela e lançava. Por exemplo, muito certamente vou lembrar do tempo da CCE, que a CCE trazia grande potencial de vídeo. Sim. Depois é que a CCE a literalmente caçar o que é disponível, e aí a CCE virou a CCE. Pra ficar se expandindo muito. Dois clones, aqui mais especialmente no mercado brasileiro, que talvez os principais clones foram o MC4000, exato, da CCE, o AP2 da Unitron e o AP2 TI, que tinha um teclado customizado para caracteres minúsculos, com a memória, e um teclado inteligente. O Apple II Plus da Newmar, sério, o nome da máquina era Apple II Plus. Eu lembro. O logo era idêntico. O Steve Jobs morreu odiando o Brasil. Pode ter sido isso. E o L42 Plus, que é Apple ao contrário, que é no Brasil. E uma série de outros. Bom, não vamos ficar citando aqui, isso aqui não acaba nunca. A gente vai ter que falar dos clones do Apple IIe agora, né? Tinha um legal que eu gostava bastante, da Polymax, Max. Era aquele que era em gabinete XT? Era um gabinete cinza escuro. Lembrava uma máquina de escrever, né? Gabinete escuro, e o teclado era mais baixo. O teclado do Apple, do Apple II, é levantado, é altão. Então é um pouco desconfortável. No caso do Max, o fabricante jogou o teclado lá embaixo e ficou um pouco mais confortável de trabalhar. Legal, cara. Se eu não me engano, o gabinete XT é o Spectrum, né? Microengenho 2. O Microengenho 1 parecia um Apple II, gabinete verde. Eu acho que ele tinha, não era de mau gosto, não. Era um verde assim, não era verde de abacate, assim, bem concentrado, metálico. Eu me lembro bem. Ele era absolutamente caro, né? Isso era um problema pra mim. Ele tinha só 5 slots que eles fizeram exatamente. Ele não era lá muito compativo. Eles soldaram slots a menos. E tinha inclusive um fabricante aqui no Brasil, eu não consigo lembrar o nome, e também pela coisa de ficar pesquisando em revistas antigas, que eles vendiam o kit do Apple II Plus. Comprava, isso, muito caro. Você podia comprar a placa-mãe, você comprava os componentes, comprava o teclado, comprava o gabinete, você podia ficar brincando de soldar todo na sua casa, ou comprar ele pronto com eles também. Cara. Ou seja, é o que o Ademir Cachano faz hoje em dia, com a turma do MSX, só que isso nos anos 80. Tem um amigo meu que chegou a montar o Craft 2 dele. O Gessel também, o dele é montado assim. Gessel, lembrar, Gessel Matos de Assunção. Mas isso é a coisa menos extraordinária que o Gessel fez na vida. Todas as coisas que ele fez, essa é isso também. O Gessel já se ofereceu pra gente gravar, falou, queremos gravar, pô, vocês não querem gravar comigo? Não, claro, a gente vai gravar com o Gessel em breve. Cara, o Gessel é aquele negócio, marca e a gente se vira. Tá pensado, Gessel? E assim, nesse ponto, a Apple resolveu desenvolver o Apple III. Tá? Não vou falar nesse episódio. Não, já falamos, não nesse episódio. Neste episódio. Episódio 13. Vamos acordar que foi debatendo de marketing pra Apple desenvolver o Apple. O Wozniak fala isso. Os maquinários que falam isso, não façam isso. Se não estudaram isso, não façam isso. Não, o mais divertido do Apple III é o seguinte, quem lê a biografia do Wozniak, pra maioria, ele é apenas uma passagem na história da Apple. Uma passagem mal sucedida, um dos 7 micros que nós citamos no episódio 13, dos grandes fracassos da mesa informática, mas o Wozniak tem tanto ódio desse micro, ele dedicou umas 5 páginas a falar mal do Apple III na biografia dele. Principalmente quando ele fala que o cara compra o Apple III, dá problema. O cara devolve na loja, o vendedor de imediato já vendia o Apple II pro cara, isso aqui funciona. Mas enfim, 3 e 3 Plus. Dizem que 3 Plus era bom. Era bom, mas já tinha a máquina de saca. Já tava na rota. Não, a vaca já tinha ido pro Brejo, não tem assim. Pois é. Vaca, boiada e tudo. Interessa 3. São duas coisas. São operacional do Apple III, o Apple Source, o SOS, como queiram, e a expansão de RAM e o cartão de 30 colunas. Isso. O relógio. Coisas que surgiram do Apple III que eram boas, mas fazer o quê, né? Não deu muito certo, mas que depois a equipe do Apple II resolveu pegar. Já tá aqui, desenvolveu, funciona legal, e colocar no Apple II Plus. Foi aí que surgiu, isso foi 82. 83. 83, o Apple II O relógio do Apple III nunca funcionou, eu lembro desse detalhe. Eles colocaram um chip, era um chip novo, não tinha se testado, não sabia se funcionava direito. Eles compraram toneladas deles, soldaram na placa e não funcionava. Depois fizeram tinha lista de features que não tem relógio. Você faz o que de folheto, não tem relógio. E assim, tive essa brincadeira no Apple II, no caso do Apple
Apple IIe ganhou, além a capacidade de ultrapassar o limite de 64 KB de RAM, no caso ele foi expansivo agora até 1 MB, o suporte a caracteres minúsculos, foi uma adaptação do gerador de caracteres em ROM, um slot auxiliar para expansão de memória e que, junto com isso, já que memória e vídeo estavam integrados, o cartão 80 colunas e o módulo dupla alta resolução, que fazia chegar a 560 pixels de largura da linha. Falando de passagem de 1 MB, me lembrou uma coisa. Mais uma das minhas passagens relacionadas à Apple, eu tive um professor no segundo grau que, depois de muita conversa, aquele professor de química, não tinha nada a ver, eu vim descobrir que ele, além de ter escrito o manual de Basic do Hotbit para achar, ele era um feliz possuidor de um Apple II, e na época ele me contou e eu fiquei embasbacado. Gente, entendam isso. Isso foi em 1990, há 22 anos atrás, o Apple II dele tinha 3 MB de memória. Eu lembro muito bem que ele falou 3 MB. Ele dizia, ele trabalhava com desenvolvimento para PC, tudo, mas ele disse, o Apple ele falava, isso aqui é o meu xodó, é o que eu gosto, meu prazer. E eu lembro que eu fiquei impressionado, né? Ele falou, pô, o Apple II tinha 3 MB de memória. Agora quando a gente vê que o Apple IIe tinha um limite de 1 MB, agora vocês me deixaram imputado. Eu acho que as placas da Apple tinham até 1 MB, e tinha uma empresa que chamava Applied Engineering. Eles pegaram o jeito que a Apple usava para fazer o bank switch, que era, eu acho que tipo, dizia que página que banco você estava escrevendo e que banco você estava lendo. Você jogava isso em 2 posições de memória, e eles resolveram tipo, usar mais de onde eu estou lendo, de onde eu estou escrevendo. Tipo, na Apple usava, sei lá, tem que fazer as contas. Tipo, 64 por banco para chegar a 1 MB, e os caras usavam mais bits ali, e você podia ter mais memória. É que naquele tempo também 1 MB de memória era caro pra caramba. E era coisa pra caramba. 3 MB de memória no Apple era muito mais caro que o resto, todo o resto do ano. É complicado até hoje. Eu olho os meus MSX, e os meus MSX, por exemplo, tem o máximo que tem 1 MB. E é complicado botar numa máquina dessas. Pode dar pra botar pra 4? Dá pra botar, que é o limite da arquitetura. Mas você olha assim, pô, o limite oficial, né? Porque tem gente dizendo que dá pra se expandir até 16, né, Giovanni? Sim, tem aquele vídeo clássico, né? Se vendo bem com 32 memórias de RAM. Sim, tem esse. Então, assim, os caras fizeram, dá pra expandir. Mas eu lembro que isso é muito complicado. Eu lembro que eu fiquei abismado quando o professor Nelson dos Santos falou isso pra mim. Se um dia eu ouvir esse podcast, saber que ex-aluno seu, sou eu. Me lembro que ele contou, falou, eu fiquei embasbacado. Falei, caraca, um Apple II com 3 MB de RAM. Há 22 anos atrás, eu era um rapaz estudando pra fazer o vestibular. É coisa pra caramba. Até hoje, pra um micro desse, pra um micro clássico, 3 MB é muita memória. Por isso que eu perguntei isso, porque eu tô vendo que o limite do Apple IIe era 1 MB. E o dele era um TK3000, que a gente vai falar já já. Não, o GS dá pra ir pra 4 MB, brincando facilmente. Mas o GS já é outro caso. Tô falando, o GS, sem muita firula, você já vai a 4 MB. Mas ele não tinha um GS na época, ele tinha um TK3000, que eu lembro que ele falou, que só a carcaça era de TK3000, o resto era tudo mexido. Acho que dá pra explicar uma motherboard de GS, no elemento do Apple II, que a Apple fazia isso, que é um upgrade do Apple IIe. Então, você levava o seu Apple IIe, você pagava o preço quase de um GS inteiro, eles arrancavam todas as entranhas do seu Apple IIe e você ficava com o Apple II GS cheio. Sim, muita gente não gostava dessa solução, porque algumas placas, algumas expansões específicas do GS, conseguia caber direito na carcaça do Apple II clássico. E fora o principal, você não tinha o teclado numérico auxiliar. Não, era quase o preço do GS. Põe $100 em cima e guarda o seu Apple II ou usa o seu Apple II por caso seu GS quebrar. Dá pro seu irmão. Dá pro irmão. Teve uma época, eu acho que foi uma das 30 pessoas que foram pagas para desenvolver o software de Apple II no Brasil. E a época que desenvolvia, eu tinha lá o meu Exaprof, que tinha um teclado muito legal. Era o mesmo teclado que o João ele tinha, que era a Videx, que é o nome da teclado Videx. E tinha um teclado fantástico, com teclas boas, de verdade, né? Aquela coisa odiosa que a gente tem hoje em dia, coisa odiosa de verdade. E eu tinha o Exato 2D do lado para testar o código, porque tinha todo o ambiente de desenvolvimento, no caso, né? De desenvolver com o Senac, de programas chamado Programa de Informática e Educação. E a gente tinha, a maioria dos programas que fazia Basic, usando o toolkit de animação do Take One Programmers Toolkit, que era, dizendo hoje em dia, assim, você pudesse usar programaticamente o Flash dentro de uma outra linguagem de programação para fazer as coisas funcionarem. E o meu ambiente de trabalho era isso aí, tipo, um monitor decente ligado com outros cruz, no Exapro, e um outro monitor, acho que é PCCE também, ligado ao IZ. E eu usava o IZ para testar o software que eu escrevi no 2 Plus, porque levava tipo uns 10 minutos para botar a máquina e colocar ela funcionando. E assim, eu entendo que não era popular esse sistema de você trocar o seu Apple IIe, porque ele custava quase tanto que custava o GS, e você perdia um computador. Era muito idiota fazer isso, não sei nem porque a Apple se propôs a fazer esse negócio.
Se fosse um ridiculamente mais barato, ótimo. Eu compraria, eu faria o upgrade do 2Z e compraria um VGS. Mas assim, pelo amor de Deus. Mas o seu amigo, o TK3000 dele, pode ser isso também. Pode ser que ele tinha uma motherboard de chance dentro, e aí fica fácil você ter uma quantidade maior de memória. Mas aí também acho que tem duas coisas. Primeiro, a Microdigital era talvez a empresa mais preparada, lógico, para fazer não apenas clone, mas Pizza também. Pizza também, além de clone pizza, fazer desenvolvimentos em cima da máquina existente. Será que não existe pizzaria que devolve digital? Eu queria pesquisar também. Tem alguém da Microdigital ouvindo isso aqui? A gente conta, existe a pizzaria? Onde é? Se um dia eu viajar no tempo, eu quero nessa pizzaria. Eu gostaria de ir lá com a camisa de... Cara, vamos lançar uma campanha? Vamos. Se ainda existir a pizzaria que deles no Microdigital, por favor, alguém vai lá, tira uma foto e nos manda endereço. Não, cara, vamos organizar um campo de endereço de Apple II, de 50. E nos manda endereço. A gente vai lá e compra pizza. Come pizza, meu. Eu e Ricardo e o Sander somos aqui em Rio. Quando vamos a São Paulo, vamos lá na pizzaria pra comer. Papo pessoal. Por favor, mandem desse onde era, que só poder fazer peregrinação. A gente aluga o imóvel e monta uma pizzaria por dias. Exatamente. Micropizza. Mas se existir, nós vamos lá pedir uma meia calabresa, meia TK45. Alguém vai ter com 2 mil, né? Se precisando meia, precisando 2 meses de tempo. Voltar que negócio tá bom, mas... A situação microdigital aqui é o seguinte: o aumento da parte circuito integrada, a customização de muita coisa, complicou bastante a cópia do Apple IIe em diante, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. No Brasil, assim, só 2 empresas fizeram, acho que tem uma terceira, não lembro agora, conseguiram copiar, seria a ULA, né, ou Gate Array, o integrado customizado que a Apple desenvolveu. A Microdigital, que lançou o TK3000 como na propaganda, a CCE, e uma terceira que eu não lembro agora qual foi. E além do TK3000 o Microengenho 2 e os 4000B são Apple IIe. Esses daí. Comprava muito no mesmo chinês, eu acho. E assim, além do TK3000, que é propaganda, eu lembro que era a Microdigital avança 4 ou 5 anos na linha Apple II, que achei bem legal isso. Você passou a rodar software novo, eles lançaram também, talvez, o Apple IIe clone mais simpático que eu conheço, que é o Compact, né? Só faltou aquele drivezinho embutido pra ele ser uma máquina perfeita. Verdade, o Compact é muito bacana. Agora eu vou fazer um case mod com o SDISC 2 pra fazer ele direito. E ela tem 320 cartas, né? Assim, eles pegaram botaram com suficiente de RAM pra você rodar o caso do TotalWorks ou AppleWorks tranquilamente. E assim, vamos ser sinceros, foi a rapa fantástica da Microdigital, né? Ela pegou as carcaças que ela já tinha do TK2000 e pegou o circuito que ela já tinha pronto. É meio que o mesmo molde de injeção do TK2000. O molde de injeção é caríssimo. Você pega a injeção do gasto, beleza. Por isso que eles pegaram da Atari. Mas eu acho que eles conseguiram pegar os moldes da Atari ou eles fizeram moldes clássicos? Eu acho que eles compraram o mil, eles copiaram na careta. Pegaram o mil. Tipo, se você conseguir pegar um molde, tipo, depois de um tempo o molde é descartável, né? Vocês pegaram um molde descartável da Atari, cara, é um nível de esperteza nunca antes visto. A gente não vai copiar o seu projeto, a gente vai usar seus moldes. Tava ali no lixo, a gente pegou, você ia fazer o que tava jogando fora. Ué, o Bill Gates não pegava listagem de Basic na lixeira? Então, a Prológica não pegou a carcaça do Timex pra fazer o CPC? Voltando em 83, a Apple começa a fazer o Macintosh. Não, peraí, calma. Segue adiante. Peraí, calma. Porque antes de tu falar, Giovanni, uma das coisas que o Apple III deixou de herança pra todos que foi o Pro 2. Sim, o Pro 2. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast nosso, e hoje falando rapidamente com 4 dos 5 meliantes que cometem esse podcast, vamos falar como foi a Retro Rio. Então, primeiro esse que vos fala, para quem ainda não sabe, Ricardo Pinheiro. Que Giovanni falando também. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o César. E João Cláudio aqui falando também. Então nós vamos falar um pouquinho como é que foi a Retro Rio, falar o que vocês acharam. Bem, hoje no dia 11 de agosto foi a primeira edição da Retro Rio, primeiro encontro organizado por nós do Retro Computaria, nos moldes que chamam de uma Mestre Rio, só que tivemos
tivemos uma variedade muito grande de equipamentos. Para variar, muita gente disse que vinha e não veio, mas isso é normal. Afinal das contas, quem já fez tantas MSX Rio sabe que o que mais tem é promessa de ir. A pouco realmente aparece. Mas nós tivemos uma variedade muito grande de equipamentos. Tivemos MC10, tivemos TK90X, tivemos VIC-20, MSX, LSD que ficou na caixa, Apple II, Amiga 600, de tudo. Tivemos algumas visitas, algumas pessoas, deixar pro pessoal também compartilhar, falar suas impressões do encontro. Bom, eu cheguei em cima da hora, ontem à noite, né? Então não tive nem tempo de ajudar na organização, tanto como eu gostaria, mas eu achei que um primeiro evento de retrocomputação foi bem bacana. O mais importante foi que a gente conseguiu uma diversidade de micros, de linhas e hardwares que eu acho que a gente não conseguiria de outra maneira reunir esse pessoal todo. Eu, particularmente, trouxe o Ringo R470 com autógrafo do criador Ademir Cachan. Pra quem ainda não sabe, pra quem não fez dever de casa, não nos ouviu, o Ringo é um 1681 com 16K. E eu trouxe também, consegui terminar a tempo de trazer o meu Raspberry Pi plugado no laptop rodando RISC OS. E eu achei que foi, no primeiro evento, Achievement Unlocked, Mission Completed, né? A gente zerou a fase, matou o chefe. Giovanni agora, eu trouxe meu Apple IIc Plus, que é um Apple IIc com um drive de 3,5 embutido. Eu trouxe algumas coisas para mostrar pro pessoal. Aproveitei também e trouxe um pouco de infraestrutura, somente para o pessoal de Commodore. Eu trouxe uma Easy Flash e trouxe uma SD2IEC, que é um leitor de cartão SD que você pluga na IEC, que é a porta serial de drive do Commodore. O evento foi bem legal, foi uma MSX Rio quase sem MSX. Já foi bastante divertido ver o pessoal de sempre e pessoal diferente, pessoal mais novo, e juntar um monte de computador junto, que acho que foi uma coisa que ninguém nunca fez por aqui no Brasil. Realmente em quantidade, né? E qualidade. E agora uma das pessoas que ficaram chorando e babando pelo SD2IEC, porque transformou o 1541 dele no coisa do passado, o João. Pois é, gente. Eu aproveitei a infraestrutura do Giovanni, que eu levei meu 128. Na realidade, quem levou foi o Sander, que estava na casa dele. Ele levou para mim. E botei o 128 em toda a sua glória, rodando sem o 1541 e rodei Príncipe da Pérsia. Inclusive, nós comparamos o Príncipe da Pérsia do Apple II com o Apple IIc do Giovanni lado a lado do Commodore 128. O trabalho do tiozinho que fez o Príncipe da Pérsia do Commodore 64 foi espetacular. Rodamos muitos jogos no Commodore 128. Ele e o Atari 800 foram os mais requisitados na categoria Games. Rodamos o R-Type, OutRun, Midnight Resistance, o Karateka e o Príncipe da Pérsia já citados. E todos os jogos menores. Possible Mission, e aí vai. É muita coisa que a gente rodou, a gente não vai conseguir lembrar tudo. Nós rodamos mais jogos de Commodore porque o tempo do evento não deixava. Pois é, para um dia só foi muito pouco tempo. Mas enfim, a gente conseguiu uma experiência plena ali com o 128. Muita gente acabou descobrindo essa plataforma, que ela é pouco conhecida no Brasil. Apesar dela ser muito popular lá fora, aqui é a coisa diferente. E nós tivemos do lado, o Gustavo levou um VIC-20, que fez um contraste bacana do 120 com o VIC-20. Inclusive, o VIC-20 também usava o SD2IEC. Exato, ele é compatível também, até porque o 1541 é compatível com o VIC-20. Então, houve esse intercâmbio. E muito bacana, só não foi melhor porque os joysticks, todos que a gente usou padrão Atari, todos eles estavam ruins. Mas dá pra jogar um pouquinho. Eu acabei não falando, eu trouxe meu MSX on a chip com a última versão do firmware, que é a 3.2 Beta 9, que saiu no dia anterior ao evento. Rodamos alguns demos, rodei alguns jogos, e infelizmente o meu monitor VGA, que tem entrada de som para alto-falante, quando entrou no VGA ele desliga o som. Nota mental, para talvez trazer uma pá de caixa de som para poder rodar. Eu acho que o evento foi muito divertido em termos de máquina, vi muita coisa, o Atari 800XL, um CP500, tivemos MC10, foi um evento muito legal. Tivemos a presença do Laércio Vasconcelos, famoso Laércio Vasconcelos, que vocês já devem ter ouvido falar, que dá cursos de manutenção, trabalha com hardware há muito tempo. Ele veio, prestigiou o evento, falou com a gente que vai ouvir o podcast. Então, Laércio, se estiver ouvindo isso, vou dizer que nós nos sentimos honrados pela sua audição. Pedimos desculpa antecipadamente pelas besteiras e pretendemos um dia bater um papo contigo sobre assuntos da época. Ele se ofereceu, disse que vai ser um prazer, vai gravar com a gente sim. Então, Giovanni, aquela lista nossa de promessas deve estar em quanto? Já perdi a conta. Perdi a conta mais um. Vamos gravar com o Laércio Vasconcelos. 42. 42, né? No meu cabalista. Vamos passar para falar com o pessoal, também falar das impressões do evento? Aqui o Marcelo Eiras, eu trouxe um TK90X da Microdigital. Foram vários micros interessantes. Testamos o mudador de disco pro TK. Ele funcionou muito bem e fiquei conhecendo
vários vídeos que eu não conhecia, como o VIC-20, como o Commodore 128, que eu só tinha visto em fotos, e foi um evento bem interessante. Tive a presença do nosso ilustre Joás Barcelos, famoso por ser o pioneiro em aula de hardware desde a época do XT. Foi um evento muito legal e espero que ano que vem tenhamos um novo evento igual a esse. Valeu, obrigado Marcelo pelo seu depoimento. Bom, meu nome é José Luiz, foi um prazer participar desse evento multiplataformas de retrocomputação. Conheci equipamentos muito interessantes, inclusive alguns que eu nunca tinha visto, da linha TRS, por exemplo. Gostei muito de ter visto o pessoal das outras plataformas aparecerem lá. Eu estava acostumado só com os eventos exclusivos do MSX. E como já tinha MSX sendo levado, eu fiquei com bem, sei lá, de fazer alguns vídeos e fotos, e cumpri lá com a minha tarefa lá e aproveitei para conhecer as máquinas dos outros. Quando normalmente no encontro de MSX eu ficava mexendo só no MSX, só na minha máquina, e perdia um pouco o que estava acontecendo nas outras mesas. Dessa vez eu pude aproveitar e gostei muito do evento, que teve a participação também, a ida lá do Laércio Vasconcelos, conhecido aí no Brasil inteiro aí, por ser um grande espalhador de conhecimento aí de microinformática em geral. E é isso. Espero que haja muitos outros eventos Retro Rio que eu possa participar. Valeu, um abraço. Bem, gente, pro primeiro evento foi uma proposta interessante. Pra variar, teve muita gente que combinou dizendo que ia, não veio, mas foi interessante. Acho que a gente aproveitou bem o espaço. Tivemos uma variedade muito grande de equipamentos. Tornou o evento em particular muito interessante pra gente ver o que estava rolando em termos de máquina. Pro ano que vem, a gente pensa em fazer novamente. Talvez vamos ver se a gente faz na outra sala do SESC, que sala um pouco maior, uma outra data, a gente vai avaliar. O Zé Luiz, que foi o nosso fotógrafo oficial, e o câmera. Então as fotos, uma parte das que vocês verão são minhas, outra parte são fotos tiradas pelo Zé. E os vídeos foi ele que fez. Então, você não verá, serão no Sander. Os vídeos que você não verá serão no Sander, exatamente, bem lembrado. Porque o Sander não vai liberar esses vídeos, né? Aliás, a gente pode falar mal dele, que ele nem tá aqui pra se defender. Melhor ainda. Acho que é isso. Tem a perspectiva de fazer um outro encontro. Quem sabe com isso vocês vão ver as fotos, vocês se animam a fazer outros. Quem sabe o pessoal resolve fazer uma Retro São Paulo ou alguma outra coisa do tipo. Vamos vendo aí. Nossa meta é chegar a Retro Madrid. Será que a gente chega lá um dia? Alguém acha? Podemos tentar um dia, quem sabe. A Retro Madrid dá 5 mil pessoas, né? Nós irmos pra Madrid ou fazer uma Retro Madrid aqui? Não, fazer um esquema do Retro Madrid, né? Retro Madrid em Rio? Se fizeram Rock in Portugal, qual o problema? Pois é, né? Então é isso. Então agradecemos vocês quem veio. Alguns dos nossos ouvintes estiveram presentes. Agradecemos a todos que estiveram presentes no encontro, que vieram. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos pensar nisso já para 2013. Se tivermos 2013, né? Se existir 2013, nós faremos um outro encontro, talvez outros modos, outra data, melhor. Vamos resolver isso depois. É isso. Acho que daqui a gente pode encerrar, porque finalmente chegou a comida. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no Boteco. Produzido do Bar e Botequim Manuel e Joaquim. Com apoio nenhum. Então é isso, pessoal. Vemos daqui a 2 semanas, continuando o episódio que nós estamos destrinchando o Apple II. Senhores, considerações e despedidas? Tem mais gente, agora chegou o peixe e a batata, tá? Tchau, vamos comer. Eu vou falar aqui antes de eu ficar com a boca cheia. É que finalmente eu tive uma cartaz. Usei o Commodore 128 sem o 1541. Pior que a gente vai ficar sem fazer mais a piada, droga. Vai acabar com a nossa piada, né? Não, porque ele ainda não tem um adaptador. A gente pode continuar trolando. Não existe uma cópia do Angra. O Angra 1 não foi completado, né? Aliás, vai ter uma grande surpresa que tem a ver com o Commodore, mas que a gente não pode falar agora. Pois é segredo. Seguinte, vai falar. Ouça, um dia a gente chega lá. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.